Então, galera, hoje eu vou falar de representatividade dos bombeiros civis. A forma correta que deve ser feita, mas que não acontecendo dessa forma, não se obtém resultado. Primeiro, antes disso daí, eu queria fazer uma introdução. Se pessoas responsabilizadas, ter responsabilidade de ir contra um sindicato, né, de forma jurídica, buscando informações de CCT, buscando informações de prestação de conta. Quando você faz isso, você simplesmente, diante do quadro de emprego aqui fora, você está eliminado. Tá? Quando você bate em qualquer dessas empresas para fazer uma entrevista, você está eliminado do quadro de serviços dessas empresas. Por quê? Empresas não gostam de pessoas que se envolvem em questões de sindicato. Elas não gostam disso. Porque a empresa representa o patronal. Então, se eu não posso pedir para a categoria, eu como representante, não poderia pedir à categoria para poder fazer coisas que vai colocar o emprego delas em risco. A categoria quer pessoas que representem ela, não só em palavras, não só em discursos de grupos. Os discursos de grupo são excelentes, se obter informações, são excelentes para arrumar emprego, mas eles não são o suficiente para poder fazer uma categoria avançar. E isso já foi mostrado. Por quê? Muitas pessoas não se envolvem naquilo. Algumas a gente passa a entender por que não se envolve. Primeiro, porque vê que aquilo ali é chovendo molhado. Segundo, algumas não estão nem aí para a categoria. Terceiro, outros nem sabem como faz isso e a maioria tem medo. Então, quem são representantes da categoria, ele também tem que colocar o dele na reta. O problema é que às vezes o cara não quer colocar o seu na reta e quer que o dos outros fique na reta. É isso que acontece. Essa é a verdade nua e crua. A categoria precisa de ter um corpo jurídico, né? Ou seja, uma pessoa, um advogado capacitado juridicamente, que entenda de questões sindicais, que esteja disponível para essas questões, porque isso tem custos. Então a pessoa tem que estar ali, né, com essa dedicação. Né? Embora a forma, uma das coisas que se busca no sindicato é para se crescer na área da política. É tentar aquilo para que consiga se entrar na política. E na política, a pessoa pode ser um representante legal da categoria. Hoje em dia, como que é a nossa categoria? Os políticos se apresentam somente na época da eleição, ficam o ano todo sem falar nada, e quando chega na eleição se posicionam como representante da categoria. Um cara que tu nunca viu na vida, ou nunca ouviu nem falar. E aí, o que acontece? Nós não temos um representante jurídico. Essa é a cobrança que eu faço nos grupos, né? Inclusive, eu prefiro ficar só no meu grupo agora, porque tem vários pensamentos ao mesmo tempo, que não chegamos a conversar, né? Tem grupos que sempre querem exercer primazia, não quer dividir a suposta glória com ninguém. Então, eu prefiro ficar no meu grupo. Posicionamento para denúncia. Posicionamento sério. A pessoa fez a denúncia para o grupo leva o corpo jurídico, pega as provas, justiça, depois manifesta para a categoria o que está sendo feito. Se a categoria vê aquilo com um ato de bravura, porra, show de bola. A categoria está abraçando. Se a categoria vê isso e não abraça a situação, a causa, aí sim a gente vê, porra, temos representantes legais, sindicalizados, que quando o sindicato apresenta as contas lá, a gente vai lá ver se realmente as contas estão certinho, traz aquelas contas de forma a um corpo de contabilidade possa analisar, se um corpo jurídico possa analisar. Isso é uma categoria séria, porque tem um corpo jurídico para fiscalizar. Por mais que estejam gente errada no sindicato, se for o caso, tem gente para fiscalizar. O que aconteceu no dia de hoje no Rio de Janeiro?
Foi se colocado uma taxa de R$ 20, né? Inclusive reclamei que os sindicalizados estavam tendo duplo desconto. Isso eu reclamei e coloquei no grupo. Faça uma ideia de pessoas que nem fazem ideia disso, que está sendo descontado os dois e acha que está certo, 45 mais 20. O povo já está sendo descontado 20, mas por mais 25 ele tem condições de votar, né? Que isso que é importante. A voz do bombeiro civil. Cara, tem que saber o seguinte, quando você encabeça o sindicato, você tem que ir lá votar, você tem que ir lá lutar, você tem que saber. Não é só chegar no dia do aumento e querer cobrar, não. Porque essas pessoas que estão lutando, elas vão precisar de votos para amanhã depois alguém, se for concorrer ao sindicato, ela poder apoiar ou ela colocar os seus próprios integrantes, não se sabe. É lógico que isso tudo é avaliado. Às vezes não se coloca ninguém para concorrer, tá? Mas se aponta, pô, esse grupo aqui realmente tem uma estrutura. Se sabe entender. Mas isso é critério da pessoa. A pessoa precisa saber que tem que ir lá votar, tem que fazer parte e não só cobrar. Porque depois chega o dia do aumento, só querem saber do aumento e caga pro resto do universo. Não pode ser dessa forma. Tem que ser uma categoria mais séria. Se vocês querem que as coisas mudem, tem que ser com seriedade, tá? Então você tem ali um corpo jurídico estruturado, você tem um grupo ligado àquele corpo jurídico que vai estar fazendo o trabalho que ninguém quer fazer, de ir lá, de se dispor do seu tempo, deixar sua família em casa, gastar dinheiro de passagem, de alimentação, para ir lá e buscar esse documento do sindicato. E você sabe que não vai um ou dois, um só, vai 2, 3, 4 do mesmo grupo, pega essa documentação para ser avaliada, tendo alguma coisa. Isso neutraliza, cara. Isso neutraliza um sindicato de fazer o erro. Né? Isso neutraliza. Agora, hoje em dia, tem um desconto de R$ 20, o sindicato não precisa mais ficar desesperado para procurar sindicalizado, porque esse desconto incide sobre todo trabalhador do município do Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma quantia que a gente não sabe se está em torno de 70 mil para cima, a gente não sabe bem, porque a gente não tem acesso às contas, então como é que a gente vai saber? E até para se concorrer a uma eleição, você não tem acesso aos sindicalizados para saber quem tem poder de voto, quem você precisa conquistar. Porque não adianta tu conquistar um grupo todo, o grupo não toma com você, mas não tem poder de voto. Chega na hora de votar, não vota, né? Então, a questão é muito delicada. Eu sei que tem bombeiros civis que realmente, quando vê essa estrutura, vão dizer, cara, agora sim a categoria tem uma condição de alavancar, tá? Não pode ter rabo preso para você lutar nessas causas, né? Tem empresas que se você estiver envolvido naquilo, você roda. Então, muitas vezes o cara está ali como líder e tal, mas ele tem medo de se sindicalizar, ele só briga com espada de brinquedo, meu irmão. Mas pelo menos briga, né? Mas não tem uma estrutura para mudar a categoria. Mas pode incentivar, né? Mesmo que ela mesmo não tenha essa coragem. Porque você perdeu o emprego na área de bombeiro civil no dia de hoje, realmente é complicado. Agora, eu também não posso requerer que o outro bote o dele na reta, né? Então só bota na reta mesmo quem realmente confia no seu taco, né? Quem realmente confia, né? E se o cara sair da profissão? Se o cara perde o emprego? Tudo se desestrutura. Complicado, né? Então eu não posso também requerer dos outros, como eu falei no início, que vá meter as caras que as pessoas não vão, cara. A pessoa se arrebenta. A empresa, o sindicato, ainda mais empresas que não têm noção nenhuma de questão de sindicato. Acontece de, porventura, um diretor, um presidente do sindicato ligue para essa empresa e faça uma queixa sobre esse funcionário, ele está demitido. Simples assim. Simples assim. Quando nós concorremos, 3 do nosso foi demitido, né? Então, às vezes, quando eu chego no grupo, os caras, pô, você tem muita mágoa. Eu não tenho mágoa. Eu tenho responsabilidade, porque o meu grupo já passou por uma luta, já foi responsabilizado. A gente sempre está metendo a cara, enquanto a gente só vê que, quando é conveniente, as pessoas nos procuram. Quando é muito conveniente, eles nos procuram. Mas não sabe apontar, pô, esse grupo aqui realmente
leva a categoria para um patamar que talvez a gente não consiga, né? É difícil, cara, é muito difícil. Mas primeira coisa, estruturação jurídica, corpo jurídico. Segundo, corpo sindicalizado para ter acesso. Terceiro, você não precisa brigar, você não precisa chegar lá metendo o pé na porta, né? Você está ali. Simplesmente, quando um dia que algum diretor lá se sentir injustiçado ou ameaçado pelos outros ou pela presidência, ele vai ter alguém, um grupo de confiança, que não vai pegar aquela informação e vai fazer alguma coisa errada com ela, não. Ele vai pegar aquela informação, vai tomar um posicionamento jurídico, vai indagar, porque tem que parar com esse negócio de tentar resolver as coisas com palavras. As pessoas só entendem aqui, ó, guarda no bolso. Só entendem na justiça. Pisou, mijou fora da caixinha, vai ter que se alinhar. É assim. E você neutraliza, porque o objetivo não é destruir um sindicato. O objetivo não é, todo mundo para de pagar esses 20 reais. O objetivo é, houve uma reclamação, cara, estão me cobrando isso aqui, já falei com o sindicato, como já acontece, né? Já falei com o sindicato, já comuniquei a empresa, já enviei no dia o documento certinho, fui lá, fiz a carta, mandei a empresa e continuou me descontando. Aí você fala com o sindicato fala, não, a tua empresa que tem que parar. Cara, quem está cobrando é o sindicato. Aí você fala aquilo no WhatsApp, às vezes, né? Na rede social ali que você está conversando. O cara não deveria chamar essa pessoa e falar assim, o que está acontecendo? Isso. Não, a partir de hoje a gente vai tirar o desconto. Esse é o papel do sindicato, comunicação. O cara que está lá representando o sindicato, ele é funcionário dos bombeiros civis. Ele está ali com o papel de funcionário. O sindicato é nosso. Então vamos tomar esse sindicato para nós, vamos ser os representantes. Vamos se representar. Eu tenho certeza que quando existir isso, um grupo realmente sério ali dentro, que represente categoria, as pessoas vão se sindicalizar. Agora acho até menos, porque já é descontado os 20 reais. Né? Já é descontado os 20 reais. O sindicato já tem a estrutura para poder começar a trabalhar. Né? Ele já tem a estrutura para fazer algo, só falta fazer. Só falta buscar fazer. Eu, particularmente, sou sindicalizado, descontado R$45. Com esses 20, o desconto de 55 passou a 45, né? Para mim, até reduziu. Apesar que nos 3 primeiros meses estavam cobrando as 2 taxas, reclamei. Se eu não me engano, me restituíram o dinheiro, não lembro bem. Não faço também muita questão disso, não. Eu tenho que fortalecer meu sindicato. Se eu quero dar exemplo, eu tenho que ter a condição de chegar lá, eu sou sindicalizado, eu quero ver as contas. Eu tenho que ter essa condição. Mas não pode ser só eu. Uma andorinha só não faz verão. Tem que ser um grupo de pessoas que realmente vai começar a tomar as rédeas do sindicato e se posicionar. Vamos criar um grupo de ética e tal. Eles querem criar um grupo de dentro do sindicato. Não pode. Tem que ser um grupo misto de pessoas que até de grupos diferentes. Né? Então, nem sei se isso dentro do estatuto tem algum cabimento. Tá? A categoria Bombeiro Civil precisa se estruturar. Né? Se estruturar não é para brigar, é para brigar por conta, pelas causas nossas. Sempre é comparado o salário, esses dias jogaram um salário lá dizendo que acho que era de São Paulo, de R$4.000. Quer dizer que a vida lá em São Paulo vale mais do que aqui no Rio. A vida lá das pessoas em Brasília vale mais do que a nossa aqui, porque é isso que o resultado está apontando. Se o cara lá ganha o dobro do que a gente ganha, porque as vidas lá devem valer mais. Né? Devem valer mais. Havia uma comissão mista em Brasília, né? Uma frente parlamentar mista, que se acabou. Né? Estavam lá representando a categoria, parece que não teve quórum, se acabou, simples assim. Existem várias coisas que a gente precisa se preocupar. A regulamentação da Lei 11.901, a documentação do Bombeiro Civil. Cara, quantas pessoas se aproveitam da nossa categoria? Então, uma coisa que eu não posso esquecer antes de falar disso. Há reclamações de que bombeiros civis
estão conduzindo Miss-Days, ou seja, são motorista particular de cadeirante no shopping. Isso não existe. O bombeiro civil, ele pode prestar um socorro, a ajuda ao cadeirante. Não está sendo negado isso. Não é isso que eu estou falando aqui. O que está acontecendo na categoria é que o bombeiro civil fica à disposição de alguém que é cadeirante durante o percurso dela no shopping. Isso não existe. Não pode. O shopping tem que ter a cadeira disponibilizada, alguém para recolher essa documentação, né, da pessoa que pegou a cadeira, para depois devolver a cadeira, não pode largar em qualquer lugar. E o shopping tem essa disposição. E a família, o familiar da pessoa, conduz a pessoa na cadeira, irmão. Não pode o bombeiro civil deixar os seus afazeres, porque são poucos bombeiros civis, e ele precisa ter perna para poder depois correr, para depois poder agir. Aí o cara fica lá. Uma coisa que você tem que entender, o bombeiro civil não tem hora de almoço fixa. O bombeiro civil, ele é um emprego excelente. Eu sou bombeiro civil, eu acho um emprego excelente. Trabalhamos 12 por 36, temos mais 2 folgas por mês da lei federal, deu 156 horas, algumas empresas pagam 2 folgas. A gente tinha uma, agora abaixou para 156, temos 2 folgas. Eu acho isso excelente, se encaixa perfeitamente da maneira que eu gosto de trabalhar. Mas são 12 horas de trabalho. É bombeiro civil para tudo. Tem que matar uma barata, chama o bombeiro. Tem que desentupir um vaso, o cara quer chamar o bombeiro. Chega a ser até uma afronta. Entende? E tem empresa que os caras fazem. Tem que ser o porteiro ali, o porteiro faltou. Tem que ser o garagista, tem que ser o auxiliar de portaria, chama o bombeiro. Tem que ser o recepcionista, chama o bombeiro. É tudo bombeiro, mano. Alguém precisa do banheiro, chama o bombeiro para render. O bombeiro faz tudo. Acostumaram com o bombeiro sendo faz tudo. Isso não está certo. Os próprios gestores das empresas sabem que isso não está certo. Sabe que o resultado disso é o quê? Sindicato fraco. Sindicato sem representatividade, sem expressividade. Sindicato que não cobra. Tem gente que vai fazer um evento, a empresa não paga o cara, mano. Já é uma miséria o preço do evento. R$120. Sem hidratação, sem alimentação, sem nada. É passagem e alimentação inclusa nesse valor aí. Às vezes o evento extrapola a tarde da noite e é uma mulher que tem que vir lá de um lugar longe que nem conhece, arriscar sua vida para ganhar R$120 por causa da necessidade de cada pessoa. Tá? Eu até parei de ficar criticando quando botam um evento nesse sentido, sabe por quê? Porque realmente, nos dias de hoje, a pessoa tem que, infelizmente, fazer o quê? Vai pegar esse evento. Então eu não vou mais criticar. Eu vou criticar não no momento que estiver colocando a vaga, mas depois ou antes, sabe que eu vou sempre criticar. Porque não é um valor para um profissional que lida com vidas e todos nós já estamos cansados de falar sobre esse grupo, né? Já estamos cansados de falar sobre essas questões. Então, pensamento de todo mundo, de todos os bombeiros civis, tem que ser igual. Temos que sempre nos respeitar. Temos divergências de opinião entre grupos e grupos, por isso que eu saí de vários grupos e prefiro ficar só nos meus, entendeu? Até os meus eu cobro, porque ninguém fala porcaria nenhuma no grupo. Até o meu grupo eu cobro, que não se pronunciam. Parece que a gente tem grupo de funcionários fantasma, né? As pessoas só estão ali pelo emprego. Tá? Infelizmente é dessa forma. Eu não sei se isso vai mudar um dia. Eu não sei se dessa forma, nessa questão das pessoas interagirem. Eu sei que tem muita gente que gostava de interagir, mas viu muita hipocrisia nesse meio. Viu muitas pessoas interesseiras nesse meio e se preferiu se calar. E um dia que talvez que elas observarem que há realmente um grupo que faz a diferença, elas voltam para bater aquele papo maneiro que a gente bate, aquele papo legal de estar falando da categoria, de estar falando da nossa profissão, que é motivo de todo orgulho, de estar trazendo instrutores, de estar fazendo lives, de estar, sabe, dando espaço para todo mundo. Não é um espaço para alguns privilegiados, não. É um espaço onde todo mundo é ouvido, onde você não é atacado porque você faz uma pergunta, entende? Entender que às vezes um bombeiro faz uma pergunta fora de hora. O cara chegou agora no grupo, tá rolando uma coisa, ele faz outra pergunta. Não vamos atacar.
Irmão, vamos responder essa pergunta em off, que aqui no momento do grupo tá pegando fogo aqui. Mas a forma que a gente se conduz com outro profissional tem que ser com uma forma de respeito, uma forma muito respeitosa. Por quê? Porque aquele profissional salva vidas, igual a você. Aquele profissional, ele é o primeiro a chegar no momento em que alguém infarta. E o cara olha e pensa que é o bombeiro militar. Ele nem, tipo assim, está preocupado em receber glória ou honra nenhuma. Pra gente que é profissional dessa área, a gente nem liga para isso. A gente nem liga para esse tipo de coisa. Porque cada um na vida, um ajuda o outro. Na vida você é bombeiro, você também pode passar mal alguém te ajudar. Tá? Eu não vou dar uma medalha a ninguém por isso. A gente honra, quem honra, honra, beleza. Mas a gente não fica nesse negócio de herói, porque esse negócio até atrapalha o seu profissionalismo. Tem gente que quer dar uma de herói, não reflete sobre a circunstância e acaba colocando em risco a própria vida. Tá? Os heróis muitas vezes são invisíveis. É aquele cara que está fazendo uma ronda preventiva, que encontrou um foco de incêndio, que neutralizou, ninguém viu, só ele, o gestor e os colegas de trabalho, e ali ele salvou uma população de um incêndio. São os heróis invisíveis. A população, a gente no dia do Bombeiro Civil, a gente nem sequer coloca o nosso uniforme, que nós não usamos farda, nós somos uniforme, nós não somos militar. Temos um espírito de guerreiro de um militar, mas não somos. No dia do Bombeiro Civil, nem sequer saímos em uma manifestação, tá? No dia que foi feita a cobrança dos R$20 aí na orelhada, nem sequer ninguém falou nada. Não sei nem se teve quórum de acordo com o estatuto para se aprovar isso. Não se pode fazer isso na orelhada, tem que se consultar a categoria. Tá? E eu falei isso bem claro lá para o presidente do sindicato. No dia que tentaram passar o estatuto lá, queriam falar o estatuto todo na boca de ferro. Não existe isso, o estatuto é para se examinar. Você tem uma satisfação para dar para a categoria. O estatuto que a gente está fazendo é esse. O que vocês acham? Não, a gente vai fazer da nossa forma, do nosso jeito. E foi feito. E se demora, vai ser embargado. Então, gente, isso aqui não é desabafo, não. Eu não estou aqui para ficar desabafando, porque eu não preciso disso. Isso aqui eu estou mostrando a necessidade da categoria. Tá? Os bombeiros de aeródromo, eu não vejo quase ninguém, eu só vejo alguns lá no sindicato. Eu vejo uns bombeiros lá que eu não sei nem de onde é, que deve ser de outro município. Estão sempre por lá. Mas os bombeiros de aeródromo não aparecem no nosso grupo para falar nada. Os guardiões de piscina, tem poucos com a gente, não aparecem. São outra classe que precisa de uma representatividade, porque também faz parte do nosso sindicato. Parece que as pessoas focaram só no nome bombeiro, porque o nome bombeiro é bonito. Não, temos o maqueiro esportivo, né, também. O sindicato engloba outras pessoas. E o guardião de piscina, coitado, coitado não, porque são trabalhadores, mas em relação à representatividade, eu nem sei como é que funciona. Mas a gente também quer ouvir eles. Eles têm que ser ouvidos. Eu sei que dos bastidores rolam algumas injustiças em relação à carga horária de trabalho e tal. O sindicato não fala uma linha. Os bombeiros de aeródromo, eu particularmente nem sei como é que faz para entrar nisso. De vez em quando me perguntam, eu jogo essa informação para os colegas que são instrutores, né, que estão mais a tempo do que eu, que trabalham com bombeiro industrial, que também não aparecem nas questões. Alguns até aparecem, mas poucas vezes eu vejo um bombeiro de aeródromo, parece até uma mosca branca, né? É raro. Né? É um curso que os caras, tipo assim, eu acho também que tem medo de se envolver nessas questões, tá? Porque o emprego deles é muito bom, eles trabalham em aeroportos, né? Esses dias até caiu uma mulher de um heliponto, né? Não sei o que a pessoa estava fazendo andando lá em cima, tropeçou, caiu na altura de 70 metros, eu acho, 70 metros, e faleceu. Como é que essa pessoa chegou lá em cima, gente? Como é que a pessoa chega e vai passear lá em cima? Que absurdo é esse? Como que aconteceu isso? Tá? Uma área que não tinha condição de andar de noite ali. Então a gente vê muitos absurdos acontecendo quando a gente tem pessoas
bacanas relacionadas no grupo, elas mandam vídeos, excelentes vídeos, que você examina, caraca, mano. Esses dias tinha um vídeo de um cara com uma prancha, essas tipo prancha de carregar coisas. A prancha caiu para dentro de uma parte, não sei se era a corda, caiu para dentro do elevador, para dentro do elevador. O elevador em movimento e o cara olhando para ver o que ia acontecer. Meu Deus, eu acho que qualquer um de nós, antes de ver uma cena dessa, poderia ter uma reação igual a desse cara. Sem compreender a força que um elevador exerce sobre algo que está preso nele para dentro. Cara, eu não... Aquele vídeo foi um acidente terrível, que ele termina com a corda ou a parada da prancha sendo puxada, a porta sendo... o cara sendo puxado junto, a porta do elevador simplesmente perde toda a força, ela se rompe, e o cara cai no poço do elevador e morre. Possivelmente morreu ali, tá? A não ser que aquilo seja uma altura baixa e o cara tenha sobrevivido, mas aparentemente o cara morreu. Outro foi aquele que entrou com a bateria dentro do elevador, botou a bateria no chão, acontece uma reação de uma queima espontânea, né? Parece que a substância, que possivelmente era lítio, daquela bateria vazou por algum motivo. De repente a bateria estava estufada e no ato de botar no chão a bateria se rompeu. O lítio em contato com o ar sofre uma reação, uma queima espontânea e o cara não morre em espaço confinado. Esse acidente são uma das paradas, esses dois e outros aí, são colocados em grupos e eles nos servem para quê? Para ter cuidados com crianças em elevador. Quando a criança vai entrar no elevador, opa, mãezinha, cadê sua mãezinha? Cadê seu paizinho? A lei municipal diz que não pode. Então, o bombeiro civil, ele está constantemente aprendendo. Quando ele vai para a entrevista de emprego, a empresa quer exigir que o cara tenha NR35, que o cara não vai trabalhar à altura. Mas ela nem sabe o que está exigindo. Ela exige que o cara... Ela pega dois currículos assim, ela quer o mais pesado. Ela acha que o que tem mais coisas ali vai ser o melhor bombeiro. Às vezes é o bombeiro mais preguiçoso que ela arrumou na vida dela, só para também como castigo de Deus, né? Para trabalhar em certos lugares, não precisa de tantas NRs, tá? Inclusive, o bombeiro civil pode fazer essas NRs depois. Precisa de um profissional que realmente seja apto para trabalhar com bombeiro civil. O cara que é desleixado, o cara que não é caprichoso, o cara que é relaxado, o cara ele não tem compromisso, ele não faz as rondas dele, tem que ficar espionando para ver se o cara está fazendo a ronda. O cara não tem ele não tem um método de trabalho permanente. Cara, cheguei no ambiente de trabalho, primeira vez, eu vou conhecer o ambiente de trabalho todo. Eu procuro a manutenção, eu procuro as pessoas dos setores, eu tenho que conhecer todo o meu ambiente de trabalho. Eu tenho que conhecer, eu tenho que perguntar, eu tenho que aprender, eu tenho que fiscalizar. A ronda tem que ser algo que não pode ser menosprezado, né? O preço do cuidado é a eterna vigilância. Bombeiros sabem muito bem disso, sabem, mas muitos não fazem. Muitos não fazem, tá? Não se preocupam, vivem da sorte. Se dão bem porque trabalham menos e ganham a mesma coisa que você. Eu prefiro ter a minha consciência tranquila de que eu fiz a minha prevenção, de que foi mais um dia em que eu salvei vidas, mais um dia em que eu preveni acidentes, mais um dia que eu preveni tragédias, aborrecimentos, destruição de bens. Eu prefiro pensar dessa forma. Por quê? Porque assim Deus sempre me abençoa. As portas sempre se abrem para mim sem depender do homem. Deus está vendo o meu trabalho, Deus está vendo o seu trabalho. Não é que eu esteja colocando Deus nas coisas, não, mas realmente quem tem fé vai sempre colocar Deus em primeiro plano. E respeito quem não tem. Então, quem faz seu trabalho direito, às vezes também sofre injustiça, tá? Também é injustiçado. Mas não tem problema. Eu boto minha cabeça no meu travesseiro e sei que eu não deixei nada para trás.
Eu tenho que avaliar todo o setor, porque a hora que der um problema eu sei aonde eu não preciso ir, porque eu já fui. Eu escuto um barulho que parece ser alguma coisa grave, eu sei aonde eu fui, eu sei onde eu já verifiquei. Então, o meu tempo de prontidão, meu tempo de ataque a um problema, ele tá baseado em quê? Em minimizei riscos, encurtei o meu tempo de busca para saber, para investigar onde está o problema. Então, gente, ser bombeiro civil não é para qualquer um. Tem que se ter uma grande vontade de ser bombeiro civil. Ah, filho, faz esse curso, filho. O curso. Olha como é que eu falo com meu filho. Filho, se você quer fazer esse curso, o curso vai te dar uma estrutura bacana para sua vida. Você vai saber socorrer o seu filho, o filho da vizinha, o filho de quem for, se engasgar. Você vai saber prestar um primeiro socorro. Você vai entender se o seu carro pegar fogo, como vai agir, se a sua casa pegar fogo, se a parte elétrica da sua casa pegar fogo. Coisas iminentes que acontecem em qualquer evento da sua vida, um dia vai acontecer aquilo. Você vai saber atuar e não vai morrer por causa daquilo, nem se acidentar ou botar a vida dos outros em risco, principalmente dos que você ama. Esse é o curso de bombeiro civil. É simples assim. Quer fazer? Não vejo vontade, força de vontade. Pô, não faz não, cara. Não tem força de vontade, não faça. Por quê? Porque tem que ter força de vontade, tem que querer, tem que gostar, tem que se admirar pelo curso. Ou você faz porque você sabe que vai ser importante para o seu currículo, para a sua vida, ou você não faz. Simples assim. Nem todo mundo nasceu para essa área. Uns nasceram para ser vítima, né? Infelizmente, algumas pessoas nasceram para ser vítima. Porque são matérias que tinham que estar na escola. E são matérias que a criança tinha que aprender. Quantos acidentes seriam evitados, ainda mais nessa área de internet, nessa era, em que os caras fazem brincadeiras com bujão de gás, com aerosol. Simplesmente são coisas tão importantes que são menosprezadas. E aí o cara tá lá com o rosto todo destruído, necessitando de uma plástica, passando a vida toda em depressão. Por quê? Porque não aprendeu, pegou uma informação na internet, não teve cuidado, fez uma bobeira para ganhar atenção e acabou tendo toda a atenção agora voltada, né, para a pessoa, porque vai passar a vida toda com aquele problema, infelizmente. Então é isso aí, galera. É só um pouco do que eu tinha para falar.